Só esperar o pessoal entrar aí, né? Que não apareceu ainda. Tá. Boa noite, gente. O motivo de eu estar fazendo essa live aqui, o principal motivo é que eu não posso mais ficar com algumas coisas no meu coração. Eu não posso deixar mais algumas coisas sem dar um nó, sem amarrar, pontas soltas. Eu sempre fui muito investigativo. Eu sempre fui muito curioso. Não é à toa que eu já passei por várias religiões diferentes. E uma das pessoas que eu tive um contato, graças a isso tudo meu trabalho na internet, 3, 4 anos, 5 anos que eu tô na internet. Uma das pessoas que mais me intrigou quando eu comecei foi o próprio Daniel Mastral. Porque quando eu tava ainda na faculdade, 13, 15 anos atrás, sei lá quanto tempo. Eu tô meio ruim hoje, eu não tô legal, gente. 15 anos atrás. Ele já tinha lançado Filhos do Fogo, né? E eu sempre fui muito interessado por esoterismo e ocultismo e eu comecei a ler o Daniel Mastral. E esse tempo passou, durante muito tempo passou. E a gente começou as nossas carreiras na internet, ele com os podcasts, eu também. Farpas, não passavam disso. E teve alguns podcasters, né? Que eu não vou falar o nome aqui porque não me cabe dar hype a ninguém na data de hoje. Eu tô moído, já chorei o que eu tinha que chorar, meu coração já tá dilacerado. Da Raquel também. A Raquel hoje mal comeu. Então não vou ficar dando nomes. Mas teve um cara aí que ficava colocando eu contra o Mastral e o Mastral contra mim. Eles ganham nisso. Esses podcasts de hoje, eles são tão fúteis, tão pequenos. O próprio Mastral falou pra mim. Eles são tão pequenos que eles gostam da rivalidade, da rincha. Parece o programa do Ratinho 2.0. E aí eu lembro que assim começaram as nossas farpas. Então antes de eu começar essa live de hoje, antes de eu começar a falar de Daniel Mastral, como a gente se conheceu, do que eu sabia da parte dele, do que ele sabia da minha parte, é, eu queria deixar uma pedra em cima desse assunto de que eu tinha rivalidade com ele. No final da vida dele, o que mais tinha entre nós era amor. Era amor, era carinho, era amizade. Ele me enchia o saco à noite, pedindo conselho. Imagina, um homem mais velho que eu, e eu também pedindo conselho pra ele. Olha, Mastral, eu sei disso. Ele falou: não, eu sei disso aqui. Vamos juntar as peças e vamos encaixar esse grande quebra-cabeça. Eu nunca fui satanista, né? Como a internet aprendeu a chamar aí. Inclusive, já processei muitos canais que me chamam dessa forma. Eu sempre fui um ocultista, interessado em magia, em esoterismo. Esse foi o meu mundo, né? Principalmente na vertente mais salomônica, cabalística. O Daniel não. O Daniel passou por algumas ordens, algumas seitas que eu conheço. Entre algumas que eu posso falar, que inclusive já estão em investigação da polícia aqui desde os anos 90. É a ONA, Ordem dos Nove Ângulos, a MLO dos anos 2000, são ativas aqui. Temple of Black Light, são ordens de cunho. Não sei se pode falar na live, Vitão. Satã. Eu não sei se cai, se não cai, eu não tô com a cabeça muito boa, mas existem ordens aqui no Brasil que encabeçam movimentos satânicos. Vou falar, acho que não vai cair a live. Se cair também, eu não quero monetização. Eu já tô deixando meu legado aqui, que foi o que o Mastral pediu, inclusive, no nosso último encontro.
Então é muito complicado. No começo, elas fizeram muitos adeptos. E hoje, por conta dessa tecnologia e por conta de toda essa viralização na internet, essas ordens, obviamente, não se expõem tanto. Elas usam várias outras religiões de fachada. Então, às vezes, você tá entrando numa igreja, ali tem satanista, você tá entrando num terreiro de Umbanda, que você vê os santos, os orixá ali na frente, lá no fundo tem satanista. Eles estão em todos os lugares, não tem mais lugar onde eles não fiquem. Eles ocupam estes espaços, né? Então, eu vou falar um pouquinho de quando eu conheci o Mastral. Eu já venho falando com ele há alguns meses. Eu vou colocar algumas partes aqui das nossas conversas. O Daniel Mastral, ele é um cara que praticava muito Shaolin, Kung Fu, e era um cara que praticava muitas artes marciais. Ele me ajudou muito quando eu precisava perder alguns quilinhos, né? Eu sempre fui muito fininho, depois engordei, depois fiquei fininho de novo. E o Mastral falou: olha, tenha o hábito. O Mastral falava muito em hábito, né? Mantenha o hábito. Ele tinha muito essa coisa de Bushido, de caminho do ninja. Ele lutava Kung Fu. Eu também lutei. Então a gente começou a se apelidar carinhosamente. Ele me chamava de gafanhoto, por conta do Kung Fu, né? E eu chamava ele de Shaolin. Até o vídeo que ele postou, e as redes dele estão desativadas agora, né? Ninguém sabe do paradeiro da Dai, da mulher dele. Ninguém sabe como é que tá o neném, que ele mostrou pra gente no dia, as fotos do neném, super orgulhoso. Por isso que eu vou falar já já que eu acho que não foi suicídio. Ou se foi, foi algo de forma coercitiva, ele foi obrigado a fazer. Vou entrar nesse assunto. Mas enfim, o Daniel e eu lembro que eu chamei ele para uma conversa no WhatsApp, depois dessas farpas, né? Que tem, como eu disse, né? Tem apresentadores de podcasts que vivem disso, de farpa, de briga, desinformação. Então, me rotulando aí de satanista, de diabólico, rotulando um astral também de várias coisas. Então a qualidade dos podcasts hoje no Brasil tá precária. E principalmente esses grandes aí que agora estão recebendo a extrema esquerda, enfim, politicagem pura, tá muito ruim. O Mastral falou: então, Vic, já que a gente não pode mais ter confiança nos podcasts que a gente vai, que sempre, né, colocam a gente um contra o outro, vamos conversar. E a gente começou a conversar no WhatsApp e falei: vou ver se o Mastral tem realmente essa caminhada, né, no satanismo, no ocultismo, porque eu sempre estudei isso, há mais de 15 anos eu estudo isso. E ele me apresentou os dados de onde ele veio, qual seita foi, eu conheço o nome da seita, eu sei a localização, que era na época, né? Hoje já, eles assumem lugares temporários, né? Eles são muito ligados a políticos. Eu cheguei a fazer trabalhos para políticos, dentro do ocultismo, dentro do esoterismo, né? Vocês lembram daquele vídeo lá que caiu o meu, né? Apoiando a lástima de presidente que a gente tem hoje. E desde aquela época, já fazem 2 anos das eleições, eu me arrependi, mas mesmo assim ainda a internet ainda me bate pra caralho, achando que eu tenho alguma coisa com esses lixos. E o Mastral, inclusive, falou comigo sobre isso. Falou: eu vou te defender do que precisar. O que você fez, não tem como voltar atrás, mas a gente sempre tem como renovar o caminho, né? Então a gente. Toda árvore passa pelo seu outono, e é o seu momento de se despir. E aí a gente conversando no WhatsApp, a gente trocando informações, eu perguntando pro Daniel de onde ele tinha vindo, qual era a seita que ele tinha pertencido. Ele falou o nome delas, falou onde elas estavam localizadas na época. Eu comecei a me posicionar contra essas seitas também, foi aí que eu comecei, inclusive, a fazer vídeos batendo nesses caras. E aí surgiu um monte de gente desse tipo, dessa laia, saiu do pântano, né? E eu recebi muita foto também de sacrifício, que eu fiz a denúncia pro Ministério Público, o Mastral acompanhou tudo, 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 de forma online. Teve um dia que a gente falou: Mastral, a gente precisa se encontrar mais vezes. E a gente precisa se encontrar de forma física, né? A gente precisa estar junto um com o outro. E aí, depois de meses conversando, fazendo chamada de vídeo e de trocando palavras muito carinhosas, o cara foi um. Não sei, eu de alguma forma completei a parte que faltava pra ele, que era o filho.
E ele completou uma parte minha que talvez faltasse, um irmão mais velho. Porque eu sou o irmão mais velho e eu precisava de um irmão mais velho. Então o Mastral começou a conversar comigo e aí a gente logo sintonizou e acertou as diferenças. Então essas coisas de internet, internet hoje é uma mentira. Eu tô deixando meu veredito aqui, que pode cair amanhã depois dessa live, principalmente graças aos assuntos que eu vou abordar. Internet é uma grande mentira. Internet é um grande faz de conta. Vocês estão perdendo a vida de vocês acompanhando pessoas que vocês nem conhecem, sonhando com um futuro que vocês nunca vão ter. Essa que é a verdade da internet. Essa que é a verdade desses podcasts, desses influenciadores. É... Existe todo um sistema por trás disso, muito bem elaborado, um mecanismo muito bem elaborado. Não vou entrar muito na parte política, né? Mas hoje a gente tem esses grandes podcasts aí comprados pela esquerda. Daqui a pouco vai vir censura, vai vir uma série de entraves aí. O Daniel já estava antevendo isso. O Daniel estava com as suas redes sociais quase todas bloqueadas, igual a minha. Eu já não posso mais falar no TikTok direito, porque os vídeos são trancados. Ele também não podia. Inclusive, anteontem ele me mandou uma mensagem pra você ver que o cara não tinha intenção de se suicidar. Anteontem o cara me mandou uma mensagem que queria me ajuda pra arrumar o TikTokzinho dele. Ele me falou, Gafanhoto, me dá uma ajuda pra... Gafanhoto, me dá uma ajuda pra arrumar meu TikTok e tal. Acho que eu até postei esse print nas minhas redes sociais. Falei, claro, ajudo sim. Então ele tava com o trabalho todo pela frente. Bom, as redes dele estavam todas trancadas, com shadow ban. O próprio Instagram dele, gente, antes de cair, né? Antes de tirarem o Instagram dele do ar, que até agora sumiu e ninguém sabe por quê, sumiu de forma misteriosa. Ninguém encontra a Dai, ninguém encontra o filho dele. Eu tentei falar com a sogra dele, com a Marta, que também é terapeuta holística. Tem um programa na Rádio Mundial, a gente não conseguiu falar com a família. Eu também nunca fui próximo da família dele. O Daniel tinha problemas com família, eu já vou falar disso. Mas por conta dessa semelhança que nos uniam, né? Principalmente em torno de Adonai, de Hashem, de Elohim. Que a diferença minha pro Daniel é que ele era mais cristão e eu não tenho formação cristã. Pelo contrário, sou muito mais alinhado ao judaísmo, né? Inclusive faz parte da minha herança hereditária. Ele é mais cristão. Então, tinha sim algumas discordâncias teológicas, mas ele falou comigo de uma maneira tão bela que eu vivi Cristo dele. Eu vi o Cristo através dele, eu vivi o Cristo através dele, eu conheci o Cristo através dele. E ele conheceu o Salomão através de mim. Ele era muito interessado em magia judaica, em esoterismo, em cabala. Vivia me perguntando também sobre o Enoquiano, que é como falar com os anjos, né? Então a gente trocou muita experiência ao longo desse tempo todo no WhatsApp. Eu tenho todas as mensagens aqui, eu vou postar pra vocês na minha rede social lá do meu Instagram. Aí um dia a gente ficou de se encontrar e o Daniel me venceu, cara. Me venceu com uma gentileza, me venceu com uma simpatia que eu nunca vi igual em ser humano nenhum. Eu entrei no New York Café, ele levantou, ele me deu, sem brincadeira nenhuma, o abraço mais apertado que eu já recebi na minha vida. Ele não tinha interesse nenhum comigo. Nenhum. Não tinha interesse de nenhum lado. Ele levantou, me abraçou. A atendente viu, reconheceu a gente da internet. Ele me recebeu na mesa, mas primeiro ele me abraçou de um jeito que nem a minha serpente, nem a jiboia que eu tenho aqui não abraça. Deu um... Falei, puta, ele vai me matar. Vai me matar, eu não brinquei com ele, vai me matar e vai parecer que foi carinho. Ele deu, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Bem maior que eu.
E aí a gente sentou na mesa. Ele já tava comendo, eu pedi um croque madame lá, que é um lanche francês que eu gosto. Aprendi a comer em Paris. Uma frescura gostosa. E a Raquel também sentou, pediu o misto quente dela. Ele tratou a Raquel super bem. Nunca pareceu que a gente trocou farpa na internet. E aí ele pegou minha mão e começou a chorar. Então eu não vou conseguir, cara. Deixa aí, deixa rolar. Tá tudo bem? Até onde eu for, você deixa, tá? Depois quando eu falar chega, é chega. E aí a conversa começou a render e o Astral, ele quebra qualquer gelo, né? Quem conhece ele sabe. Hoje a Simone me ligou, a cantora Simone me ligou, o pessoal da Record também me ligou. Falei com todo mundo que eu podia falar, porque todos eles tinham a mesma posição que eu. O Astral é uma pessoa extremamente gentil, cara. Um gigante, tinha 1,90 m de altura, quase 1,90 m, ou até mais. Na minha percepção, ele é gigante, em todos os sentidos. E aí, e aí a gente conversou durante horas. Foi mais de 3 horas a gente conversando. Ele me expôs os nomes das seitas que ainda perseguiam ele. Ele me expôs problemas da família, que ele tá enfrentando ainda. Ele foi acusado de muita coisa pela própria família. Falou muito bem do irmão. Mas o irmão não conhece esse caminho de satanismo, de ocultismo. O irmão do Mastral, se eu não me engano, é policial. Falou muito bem do irmão, mas falou muito mal de outras pessoas da família, que não me convém aqui ficar apontando agora os nomes. Mas ele teve uma disputa dentro da casa dele com uma pessoa que morou lá com ele, no tempo que no tempo que a esposa dele ainda estava viva. A esposa do Mastral, que também veio a óbito, né? Também, enfim, tirou a própria vida. Ele falou com muita emoção do filho dele. Muita emoção. Ele falou com muita emoção do filho dele. Ele falou que o pastor Caio Fábio. Eu quero deixar isso registrado nessa live. O pastor Caio Fábio atacou ele de diversas formas. Atacou muito. No momento que mais tinha que acolher o Mastral, falando do filho dele, cuidando do filho dele, incentivando, porque o Caio Fábio também perdeu um filho. Então, na hora que ele mais tinha que ajudar o Mastral, ele falou coisas horríveis. O próprio Mastral tinha programado. Eu tenho a Raquel de testemunha e isso foi o que o Mastral me falou. Não tô dizendo que eu acredito ou não, eu tô dizendo que o Mastral me falou. O Caio Fábio foi muito leviano, acusou o Mastral de ter provocado a morte do próprio filho, falou coisas horríveis no momento de dor do Mastral. Bom, o Mastral teve uma depressão em decorrência disso, e ele, com o tempo, ele conseguiu aprender a lidar com a morte do filho dele, né? O filho dele tava uma noite dormindo na casa deles e depois ele simplesmente sumiu e foi parar na estação de trem. E aí ele acabou se jogando na frente do trem. E eu não vou entrar muito nisso, é um processo doloroso. Imagino que é pra família que talvez vá assistir isso. O Mastral falou tudo nos pormenores do que aconteceu. O Mastral vinha sendo ameaçado pelos mesmos satanistas, né, de boteco que ameaçam a mim. Então isso não preocupava o Mastral, né? Hoje na internet você tem um bruxo a cada esquina, você tem feiticeiro pé rapado a cada esquina. É o cara que tem uma quitanda de manhã e de noite faz trabalho de magia negra com o livro do São Cipriano, que tá até ali, que é uma bosta. Eles acham na banca de jornal. Isso não é um verdadeiro livro satânico, nem oculto. Então, dessa gente, o Mastral não tinha medo, né? Mas o Mastral sofria ameaças por pessoas ligadas à política e também ameaças de uma pessoa que perseguiu muito ele. O que eu vou revelar agora aqui também vai ficar registrado, inclusive, para investigação da polícia. O Mastral já tinha feito boletim de ocorrência contra esse cara, já entrou com processo, aí o cara lá perdia desculpa pro Mastral. Foi umas 2 vezes assim. Até que uma vez o Mastral
deixou correr o processo e pra situar vocês, né? É um advogado que era muito fã do Mastral, fanático pelos livros do Mastral, e começou a querer viver a vida do Mastral e que começou sabe quando dá aquela loucura no fã, querer ser o ídolo, querer estar ali perto, e o Mastral falou: "Vai com calma, não te conheço direito". E o cara não aceitou bem e começou a perseguir o Mastral. Então ele queria participar dos encontros, ele queria adaptar nos livros, ele queria, enfim, ficar em cima do Mastral, chupingando o Mastral e se apropriando da nobreza e do conhecimento. O Mastral chega pra lá e esse cara conseguiu perseguir de outras formas, mandando e-mail, ameaçando. Teve uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de sequestrar o filho dele. E aí essa outra pessoa chegou na delegacia. O irmão do Mastral sabe desse episódio. Chegou na delegacia e o cara que falou que ia sequestrar o filho dele falou: não, dado por uma. E essa pessoa que matou ele era o cara que estava perseguindo. Ele é um pastor. Ele é de uma igreja desse cara que perseguiu o Mastral, não é o Caio Fábio. Ele era um pastor. É um pastor, na verdade. Se diz advogado. Creio que seja advogado. E ele gosta de estar sempre na mídia. Perseguiu muito o Mastral. O Mastral teve muito problema com o cara. Ele levantou um dossiê do Mastral. Esse cara chegou a me contatar e me passar esse dossiê. Era um arquivo de várias páginas. Olha, imprime. Como a internet tinha jogado eu contra o Mastral, esse cara chegou pra mim e falou assim: imprime esse dossiê e manda nos podcasts. O Mastral vai. Pra que os caras conheçam a verdade sobre ele. E eu, raiva do Mastral, pelo que a internet me jogava, o Mastral, às vezes me ofendia um pouco, eu às vezes ofendia ele, e essa briga de internet ficou cada vez mais calorosa. E aí esse cara entrega esse dossiê. A gente leu o dossiê e eu repassei a um podcast grande, Mastral ia. Não sei se leu, se não leu, depois eu cortei a relação. Depois quando eu conheci o Mastral, foi a primeira coisa que eu falei pro Mastral. Olha, Mastral, essa pessoa me tratou. Ele falou: ixi, o cara tá me perseguindo faz tempo. Eu falei: sim, ele mandou que eu pegasse num podcast. Ele falou: não, eu até sei qual podcast foi, falou comigo. Pode descartar, você tá completamente. E espero que você me perdoe também pelo que eu provoquei. Depois que eu conheci o Mastral a fundo, que a gente foi conversando no WhatsApp, eu fui simplesmente entregando tudo isso que estavam armando, principalmente esse advogado, que é pastor. E aí o Mastral já ficou mais defeso, montou uma defesa melhor. Se o Mastral não tivesse me conhecido, ele não teria essa defesa que ele teve. Que eu entreguei muitas provas pra ele. E ele incorporou lá no processo pra essa pessoa. Mas isso foi só uma das perseguições do Mastral. Das perseguições. Teve muitas perseguições que eram. Ele falava de políticos envolvidos, mais especificamente satanismo, né? É satânico, tá? Fazer essa distinção, porque pode colocar tudo no mesmo saco. Por exemplo, ordens protegem a democracia, a soberania, a liberdade. Por exemplo, a Golden Dawn, a Aurora da Hermética, Ordem da Aurora Dourada, que é a Golden Dawn, que ainda tem idade, apesar de a Golden Dawn ainda existe. O Trump protegeu ele agora no último atentado. Então, ele falou assim: magia não. Você usou a magia em algum pra fazer trabalhos, pactos, acordos, use ela pro bem, use ela pra libertar o país. Use a magia de Salomão, que você me ensinou. É verdade. Então, você pode usar pro bem ou pro mal. Então, tem muitos ocultistas que o ocultista lida com só isso. E o próprio Mastral, conversando comigo, ele sabia muito bem. Também já foi ocultista. É conversa de dois ocultistas. Então, ele falou isso pra mim e tem muitas pessoas que proteger, pra destruir. Mas tem aqueles que para trazer caos, para destruir família, para destruir governos, para destruir nação. O Bolsonaro foi vítima de negra, eu sei quem até mobilizou os ataques contra ele.
não é endeusando qualquer político, mas ele foi alvo de uma. Assim como o Lula, assim como vereadores, não vou falar o Lula, políticos em volta, viviam pedindo para fazer trabalho de magia negra para poder. O Mastral sempre foi muito desse viés democrático, né? Ele era um cara que adorava a forma como o Trump lidava com toda essa situação. Ele era um apoiador do Trump, ele era um apoiador da democracia e completamente contra a esquerda. Então eu conversando com o Mastral, ele foi me libertando de lavagem cerebral, ele foi me libertando de muita coisa que eu acreditava. É, falei para ele de teosofia, falei da Blavatsky. Eu sei que essa conversa com o Astral demorou, acho que horas, foi mais de 4 horas. A Raquel já tava até dormindo na mesa. Ele apertou minha mão, assim, tudo em nome de Hashem. Eu espero que você me perdoe por tudo de Hashem. Então, em nome de Hashem, de Elohim, Deus, perdoamos. Foi em nome, todos merecendo, tá? Não foi em Jesus, não foi em nome de Buda, foi em nome de, foi em nome de Exu, de Ganesha, foi em nome de. O que unia eu e o Mastral era Adonai. E aí o gigante, depois, conversando comigo, falou também sobre esse problema que ele estava enfrentando com a questão da editora. Ele hoje tá. Esse cara que tava perseguindo o Mastral é advogado dessa editora. Ele ainda tá fazendo de tudo pra fuder, desculpa o palavreado, mas acabar com o legado e com a história do Mastral. Ele é o advogado dessa editora e eles estão segurando os royalties, né, os direitos autorais dos livros do Mastral. O Mastral chegou pra mim uma hora e falou assim: Vicky, qual é teu carro? Eu falei, meu carro, Mastral? Meu carro é uma Volvo XC60 lá fora, né? Um carro é bacana? Eu falei, é. Eu falei, por que que o Mastral tá perguntando isso? O Mastral deve ser também tão rico ou mais rico que eu, deve ser milionário. Aí o Mastral, aí eu falei assim, por que, né? Eu fui até Alphaville, fui encontrar o Mastral em Alphaville. Aí o Mastral falou assim, ah, legal, um dia eu vou ter um desse. Eu falei, como? Eu, não, é. Olha o meu ali pela janela. Era um carrinho simples. Era um carrinho mediano. Falei, cadê o dinheiro dos livros do Mastral, né? É, a minha casa também não é minha, minha casa é alugada. As pessoas acham que eu tenho tanto pela venda dos livros e eu não tenho nada. Eu só tenho pra espalhar a verdade, o amor. E é esse amor que trouxe você aqui hoje. Ele me chamava de gafanhoto, por conta do Kung Fu. E aí eu falei, "Ah, eu vou te ajudar, Mastral. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a reaver os direitos desses livros. Que isso é direito do filho dele. Isso é direito do filho dele, caralho. O Mastral era um pacifista, cara. Ele não é igual eu, explosivo. Era o Yin e Yang, ele sempre falava isso. Você é meu Yang. Não deixa eu te perder, que nós somos Yin e Yang. Você é estourado, você fala a verdade. Eu, às vezes, tenho que fazer a postura, né? Pai de família, tá? E aí ele tava brigando pra poder pegar os royalties e os direitos autorais dos livros pro filho. Eu sei que a gente ficou um dia inteiro juntos. A gente conversou muito sobre. É, eu tô todo catarrado aqui também, foda-se. A gente conversou muito sobre Talmud, sobre Torá, sobre o Pentateuco. Falamos sobre o Jesus alquímico.
Tô conseguindo. Esses caras são uns lixos, cara. Podem processar, podem fazer o que for, mas esses quimbandeiros satânico, esses caras são um lixo. A escória. Eu sei que o pessoal do Círculo dos Iluminados tá aí também, da minha fraternidade. Hoje a gente tem 3.000 pessoas aí, ó, no mundo todo, né? E a gente dá aula semanalmente. E o Mastral também tinha uma fraternidade. Ele tocava até assuntos de geometria sagrada, de coisas não convencionais para o público cristão. O Mastral conhecia muito de cromoterapia, de fitoterapia. Ele tinha medo, às vezes, de falar. E eu tô abrindo em primeira mão, porque agora ele já tá em outro plano. Ele conhecia muito de ervas, de numerologia pitagórica. Me perguntou muito sobre Kabbalah. Muito sobre Kabbalah. Ele queria aprender Kabbalah. Eu falei, olha, o Mastral, eu entendo de Kabbalah judaica, né? A original. Não essa hermética aí, que é o... Ele fez uma live uma vez com um cabalista hermético, que eu não vou dar hype aqui nessa live, mas é um cara que sentou, falou um monte de besteira dele depois. Foi lá no podcast grande aí. É o escritorzinho de RPG que fala mal de todo mundo aí pelas costas. É uma armadilha, se diz maçom, mas é um esquerdista lunático. E aí esse cara fez uma live uma vez com o Mastral, depois que o Mastral virou as costas, o Mastral sempre tomou porrada quando ele virava as costas, sempre. Eu cansei de ver. Era os caras querendo se aparecer com ele, os podcasts ganhou muito dinheiro. O Mastral não pegou dinheiro de podcast nenhum. O Mastral nunca teve dinheiro de podcast, ele fazia milhões de views. Ele nunca pegou dinheiro de podcast nenhum. Tem cortes dele aí de 10 milhões, 20 milhões. Eu também nunca peguei, mas eu quero que se dane. Agora o Mastral precisava, ele tinha uma família, né? Tem uma família, ele tá vivo. A gente não pode falar das pessoas assim, se elas tivessem deixado de existir. Bom, e foram muitas horas e ele tinha muito conhecimento. Ele até apoiou a criação da igreja. Quando eu falei pra ele, falei brincando, falei, Mastral, vou criar uma igreja. Ele falou assim, mas você tá aqui por esse propósito. Você tá aqui por esse propósito. Eu falei, mas... Ele falou, não. Você tá aqui por esse propósito. Você tem que criar uma igreja. Você tem que salvar almas. Parecia que ele me chamou já sabendo. Parecia que ele me chamou sabendo. Porque isso foi quarta-feira passada. Hoje é segunda, não faz nem uma semana, não faz nem 7 dias. E o corpo dele acho que ainda tá no IML de Osasco. Enfim. Parece que ele já sabia. Ele me chamou na quarta-feira da semana passada. Ele me passou todos os nomes de todas as seitas que estavam procurando fazer alguma coisa contra ele. Eu passei também os nomes das minhas, falei da minha denúncia ao Ministério Público. E conversei muita coisa sobre esoterismo e a conversa durou horas. Depois a gente terminou ali. Fomos até o local ao lado, então terminamos ali. Aí tinha alguns fãs ali na lanchonete, reconheceu a gente, tirou foto. Acho que se bobear, o pessoal joga as fotos aí na rede. E aí ele foi pro local ali pertinho, ele foi andando comigo. Quando ele levantou da cadeira, ele tinha quase 2 metros. A gente foi dar tiro. É o que a gente gosta de fazer, gostava, né? Eu gosto ainda. Ele também deve gostar, mas do outro lado. E a gente foi dar tiro.
Homem que não sabe atirar não é homem. Eu sempre falo isso. Homem que não sabe atirar é um completo fracassado. Porque o homem foi feito pro confronto. O Mastral sempre falava isso. O homem foi feito pro confronto, pra guerra. Homem que não sabe atirar não é homem. E eu sempre falei também, a paz de Deus vai até o lado B. Vai até a segunda página. Não entendeu? O recado tem que ser outro. Então, proteger a família faz parte da Torá, tá lá no Velho Testamento. E aí a gente foi atirar. E ele com a Magnum dele, né, desse tamanho, a Magnum do Mastral. E eu fui de pistola, porque eu amo pistola. Eu gosto de Glock, eu gosto de atirar com pistola. Eu acho tático, eu acho leve, eu acho rápido, né? Eu sou mais baixinho, eu gosto de coisas mais ágeis. O Mastral era maior, ele gostava de armas mais pesadas. E aí a gente atirou e tal. E não foi competição. Ele postou lá depois no vídeo, nos stories dele, que ele ganhou. Mas não disputou pra valer. Porque eu tava mirando o corpo todo lá do boneco, ele mirou só na cabeça. Então é lógico que os tiros dele ficaram mais concentrados. Eu quis explorar ali o corpo do boneco, quis fazer vários tiros diferentes. Tiro de desarmamento, enfim, tiro fatal. E aí depois ele postou lá pra me provocar, que ele ganhou, tal. O pessoal acompanhou. O Instagram dele tava ativo até ontem, anteontem. Hoje postaram, hoje foi a matéria no Cidade Alerta, foi ao ar, o Cidade Alerta falou comigo, o pessoal lá da equipe do Bate, a Simoni também, cantora, uma pessoa excelente, tá dando todo apoio, né? E as imagens de hoje mostram o Mastral saindo do carro com a arma na mão e olhando meio assim e indo. E pra onde ele vai não mostra. Fala só que ele foi encontrado o corpo dele com um ferimento na cabeça. Eu já vi tanta morte no ocultismo, no satanismo. Eu já vi tanta morte de pessoas que eles recriam a cena de um jeito inconfundível. Várias, várias. Isso tem que ser pauta pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar vivo. Então isso tem que ser pauta pra vocês. Vocês têm que viralizar. Todo mundo que tá assistindo tem que viralizar essa live. Talvez ela nem fique no ar. A gente tem que mudar a história desse país. E são feitas as coisas mais milaborantes que vocês podem imaginar. Eu já fui contratado por agência de inteligência. Eu tenho como provar isso. Lógico que eu não posso expor na internet, mas eu já fui contratado por agência de inteligência. Meu conteúdo já foi censurado pelo governo da Rússia. Tanto que saiu lá na marcação um dia no TikTok. Porque graças aos BRICS, né? O TikTok parece que vendeu os direitos pra Rússia também mexer lá. Então não é só da China. E tava lá, mídia controlada pelo governo russo. Então o TikTok não é mais confiável. Eu tô cada vez mais sem redes pra poder falar. Eu dependo de vocês. E o Mastral também tava passando por isso. Tanto que se você clicasse no Instagram do Mastral, aparecia lá, conta supostamente conspiracionista, coisas do tipo. Porque sempre vai ser conspiração. Falar a verdade é sempre conspiração, cara. Falar a verdade é sempre conspiratório. É sempre um ato conspiratório falar a verdade num mundo de mentira, num mundo de ilusão. Usando o exemplo dos cristãos, o próprio Cristo, né? Yeshua HaMashiach. Então, o Mastral, ele saiu do carro nessas imagens que a televisão mostrou e foi em direção ao lugar e não mostrou mais depois, porque não tinha câmera no local. Escutaram os tiros e aí parece que ele foi... Mas tá tudo muito mal contado, ninguém sabe direito falar nada. A televisão não fala direito as coisas, a gente não sabe direito o que aconteceu, o corpo tá lá no ML. A Dai, a mulher dele, eu já tentei entrar em contato, eu não consigo. Nem pessoas próximas conseguem achar a Dai. Acho que só a família dele mesmo, talvez. Não sei como é que tá a criança, não sei como é que tá a Dai, não sei como é que tá o filhinho dele, que ele fez questão de mostrar pra gente na mesa do restaurante. Uma criança linda, inclusive. E aí as últimas imagens que a gente tem dele foi ele fazendo isso. Agora, mesmo que o Daniel, guardem isso, por favor. E compartilhem essa live para milhões de pessoas, se possível. Mesmo que o Mastral tenha tirado a própria vida, não foi ele. Mesmo que. Porque vocês acham que o livre-arbítrio ele é muito simples.
Você escolhe e ponto. A sua mente, ela tem níveis. Níveis cada vez mais internos, sombrios e escusos de consciência. Então, existem mecanismos... O próprio Mastral falou comigo na mesa. Existem mecanismos de você induzir uma pessoa a cometer um determinado crime ou ato violento, principalmente através de ondas eletromagnéticas ou através de músicas com arquétipos, com símbolos que mexem com o inconsciente. Você consegue estimular a depressão hoje através da música. Só através das ondas. Só através do som. O som é vibração. E o som atinge você em centros dos seus centros psíquicos, né? Que podem ativar uma ressonância extremamente negativa. Existem músicas hoje com um ritmo quebrado, sincopado. Não é só o funk, não. É outros tipos de música também. Que quebra a estrutura rítmica, quebra a melodia. E você fica desorganizado mentalmente. Você entra num caos ali, numa euforia. Tanto que tem músicas que te levam pra euforia. Tem músicas que te levam mais para um ambiente mais agradável, mais harmônico. Então o Mastral estudava muito sobre a teoria das ondas sonoras. Eu também tenho um estudo sobre isso. E alguns chakras são estimulados com esse tipo de onda eletromagnética e de onda sonora também. Então, visualmente, eles podem te pegar. Nas novelas, eles podem te pegar. Nas músicas, eles podem te pegar. Parece um papo louco, parece um papo de cristão, de seita de Jim Jones lá dos Estados Unidos e tal. E ficava todo mundo, né, fugindo depois. Mas não é, cara. Não é. Algumas coisas são reais. Algumas coisas são reais. E eu não sei o que podem ter feito com o Daniel. Se foi um tipo de uma indução hipnótica, se ele se encontrou com alguém antes e fez uma indução hipnótica que fez ele entrar nesse estado. Porque eu vou deixar aqui o meu depoimento, inclusive para a polícia. E compartilhem essa live, por favor. Eu tô pedindo para vocês. Eu tô pedindo, acho que eu nunca pedi nada para vocês. Hoje eu tô pedindo. Ele estava extremamente calmo quando eu entrei no restaurante, depois que eu recebi o abraço, depois que a gente se deu as mãos e chorou um no ombro do outro. Ele estava extremamente soberano, calmo, paciente. Ele até ficou preocupado com a imagem dele. Ele queria que eu colocasse um filtro na gravação do vídeo. Super narcisista. No bom sentido, eu também sou. Mas assim, no sentido do narciso, né? De se espelhar ali nas águas e tentar ver o seu melhor. Ele era assim. Então ele arrumou o cabelo. É que hoje eu tô de um frangalho, senão eu também estaria arrumado. É que eu tô partido hoje. Desculpa me apresentar assim, inclusive. E aí ele tava todo preocupado com a estética dele e falou: não, vou pôr um filtro aqui. Ah, tira essas pés de galinha. O cara que se preocupa com pé de galinha não vai se matar, porra, caralho. Eu atendi pessoas no caminho espiritualista, atendo até hoje. Eu sou um espiritualista, eu atendo pessoas até hoje. Quando a pessoa precisa de Deus ou precisa de orientação e eu posso dar algum conforto, eu atendo até hoje. E eu nunca vi uma pessoa que vai tirar a própria vida se preocupar com pé de galinha 3, 4, 5 dias antes. Eu nunca vi esse padrão. Entende? Então ele tava super preocupado. E aí a gente gravou juntos e ele estava completamente feliz pelo nascimento do filho, pelo relacionamento com a sua mulher. Tava vencendo. Difícil. Eu tenho muitas mensagens aqui no Instagram que eu quero colocar pra vocês. Talvez anexar aqui no vídeo, nesse vídeo, né? Numa pasta. Encaminhar os áudios pra vocês escutarem. Eu acho que vocês têm direito de escutar os áudios dele. Ou no meu Instagram também, eu vou colocar essas conversas, até porque eu posso também ser amanhã o próximo, né? Como muita gente já está falando aí. É claro que eu não sou bobo, né? Então, não que o Mastral fosse, mas ele era muito mais... Ele confiava mais nas pessoas. Eu sou mais gato escaldado, né? Eu tenho formação já mais voltada a esse tipo de pensamento. Pode ser por conta das seitas também, enfim. Então, o Mastral, ele tava esbanjando alegria. Tava com rubor na face, não tava doente, não tava dopado de medicamentos, tanto que ele atirou depois perfeitamente bem. Então, se a polícia puder investigar, veja esses detalhes. O cara estava bem, né? Dá pra ver pelo vídeo, ele estava muito bem. Aí depois,
quando eu perguntei ainda pra ele, Mastral, você precisa de alguma coisa? Porque eu já tava com medo que ele fosse fazer alguma coisa. Pelo histórico de depressão. Todo mundo que tem uma certa depressão, você tem que ficar de olho. Eu falei, Mastral, eu tenho vídeos, eu tenho chamadas no meu celular, eu tenho conversas com ele. Que eu pergunto, Mastral, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Não, é porque no gafanhoto, fica em paz. Você precisa de alguma coisa? Não. Bola pra frente. E era assim todo santo dia, ele nunca pediu nada pra mim. Teve uma vez que ele até me agradeceu de ter ficado do lado dele, que nem a família ficou. Eu preocupado com ele e tal. Então, assim, ele teria todo o motivo do mundo pra chegar pra mim naquela mesa e falar assim: vi que eu não tô bem. Todo o motivo do mundo ele teria. Vi que eu não tô legal. Que ele já fez uma vez. Falei. Então a gente tava super tranquilo. Ele levantou, ele tava com uma calça do exército. E aí a gente foi até o clube de tiro, que fica ali perto, fica o quê? 50 metros? Nem isso, acho que 40 metros. Tô com o nariz entupido aqui. E aí a gente atirou e o cara tava muito bem. A arma tava bem, a mira tava boa. E foi, Vitão, tá tudo bem? Então, ele estava bem, tá? Antes da morte dele, ele estava completamente bem, completamente consciente do que ele estava fazendo. Eu acredito que se ele realmente veio a tirar a própria vida, com certeza teve chantagem aí no meio. Não tô dando nomes, mas pode ser dos processos que ele vinha enfrentando. Teve chantagem. Então pode ser algo do tipo, se você acabar com a tua vida, a gente dá sossego pra tua família, a gente ajuda a tua família. Pode ser. Pode ter N motivos, cara. N motivos. N motivos que tenham pressionado ele psicologicamente a tomar esse ato. Porque há uma semana atrás, menos, há 6 dias, ele não estava nem pensando nisso. Eu ainda perguntei pra ele se ele pensava em um dia tomar uma atitude assim, e ele falou, jamais. Tenho filho pra criar. Foi o que ele me falou. Então, a gente fica aí pensando e não encontra uma lógica nisso tudo. Se não deram cabo nele, como eu acho que fizeram, se ele realmente veio a tirar a própria vida, ou foi uma indução hipnótica, ou foi um acesso psíquico que dá pra ser feito. Tem alguns núcleos satânicos que conseguem invadir o teu mental e conseguem invadir o teu espiritual. E às vezes, por algum motivo, às vezes o Mastral não estava bem aquele dia. Tem formas de ser rebatido isso. Então, foi um acesso psíquico, ou foi uma indução hipnótica, ou foi uma coerção mesmo. Chegar alguém e falar assim, ó, se você não fizer contra você, nós vamos fazer contra a tua família. Eu acredito nessas 3 possibilidades. Agora, dele não partiu isso. Não partiu mesmo. Não partiu. Vitão, eu queria abrir pro pessoal perguntar alguma coisa aí. Quem quiser perguntar, vai abrir os comentários. Fazer uma oração pra ele enquanto o Vitão vai abrindo aqui os comentários. Então, quem puder, focaliza aí no espírito do Mastral. Chama os seus familiares agora. Compartilha aí na sua igreja, no chat da sua igreja. Ou compartilha aí no. Ou compartilha aí no seu templo, sei lá. Seu templo budista. O Mastral gostava muito de orientalismo também. É um profundo conhecedor do taoísmo, já que ele praticou Kung Fu, né? Então, compartilha aí no seu templo. Obrigado, Raquel. Não desconfiem desses podcasts grandes, gente. Desconfiem. Os caras fizeram. Antes da gente ler o chat, desconfiem, tá? E até hoje o cara não ganhou uma nota de um podcast que ele foi grande. Deem valor pros pequenos podcasts. Deem valor pros pequenos canais. Parem de matar pessoas. É...
Então você que é de algum templo, pode ser budista ou espírita, o Mastral, ele falou muito bem dos espíritas também, falou não tenho nada contra os espíritas. O Mastral morreu sem ter nada contra ninguém. Esse hate que tacam nele é desnecessário. Então quem puder fazer uma oração pra ele agora, ele gostava muito da Arca da Aliança, ele gostava muito dessa Arca da Aliança, inclusive, que é de Israel, ela é toda banhada a ouro. É, uma coisa que ele gostava muito é que quando os querubins da Arca da Aliança estão virados pra dentro, é porque a profecia vai se cumprir. Quando viravam pra fora, é porque Deus ainda não estava mandando a mensagem ainda. Assim que a mensagem era concreta, os querubins se viravam pra dentro. E os querubins da Arca da Aliança são as duas colunas que sustentam o céu, né? Ou as duas polaridades, o feminino, o masculino, yin e yang, né? Então eu queria que quem pudesse fizesse uma oração. Fizesse uma oração comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. אנא בכוח גדולת מניחת הציר צרורה, קבל רינה עמך סגבנו תחנו נוחה. נהג בורדה שיחודה כבבה שונה. פרחם תחרם נחמי צדקתך תמיד כולם חסים קדוש ברוב טובך נחל עדתך. יחיד גאה למך פני זוכרי דושתך. שבתנו קבל שמעת סקצנו יודע צלומות. ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. O eterno Deus, Adonai, El Shaddai, Elohim. Escude Daniel Mastral, Marcelo Agostinho Ferreira. Escude sua casa, sua família, seu filho, sua esposa. Que o Cristo, ele sempre defendeu, possa valer por ele. Permitir a entrada dele nos reinos infinitos, nos salões celestiais. O Mastral, para quem não sabe, ele gostava muito da literatura de Rei Halote, as carruagens, né? As carruagens de Ezequiel. Então que ele possa conhecer todos os mundos agora que ele tá livre. Vamos orar também o Pai Nosso para ele. Abvunde bashmaya netetkada shmoch teitei markutach nechwet sivianach aikana de bashmaya afbachach. Avlan lachmad sum kanai yaumana washbochlan choben wachtachen. Aikana dafchanan shwachan lechayaben. Uela talan lenesiuna ela patsam min bisha. Metor de lache markutach wachela washdeshpuchta. Leolam. Amém. Que o Mastral possa receber os nossos carinhos, carinho dos seguidores. Eu vou falar uma coisa pra vocês como amigo pessoal dele. Uma das maiores almas que já existiu. Não confiem. Eu não posso falar tudo aqui online, mas não confiem. Laudo, perícia, em estado, não confiem em governo, não confiem. Talvez seja até a minha última mensagem também. Não confiem em grandes emissoras, podcasts. Não confiem em mais nada. Confie no que você sabe, pela tua experiência de vida. Confie no que Deus te enviar, pelas suas intuições, pelos teus pensamentos mais nobres. Confia no teu segundo cérebro, que é o teu coração. Mas primeiro pensa com o de cima. Confia no teu espírito. Confia no eterno. Confia no infinito. Porque dentro do infinito de Deus cabem todas as coisas. Não se iludam com nada que oferecerem pra vocês. Nada. Pra mim, a internet acabou hoje. Se eu continuar criando conteúdo, vai ser
Não sei. Eu preciso pensar. Para quem quiser saber assuntos mais particulares, privativos, que eu não posso falar aqui, nós temos o Círculo dos Iluminados, que o Mastral ia até fazer parte e eu ia fazer parte da dele. A gente já tem um intercâmbio cultural muito interessante. Não deu tempo. Então acessa www.mestrevic.com.br. Sejam bem-vindos ao Círculo. Aceitamos pessoas de todas as religiões. E lá eu vou poder falar assuntos que eu não posso falar por aqui. Lá numa plataforma privada. Tá? Eu vou responder as perguntas agora. A gente não sabe do enterro porque é uma família muito privada. Eu, por exemplo, era amigo íntimo dele, nunca conheci a família. Então a gente não sabe do enterro, não sabe do velório. Eu não sei nem como é que tá a esposa, a Dai. Inclusive eu tô preocupado. A Simone, cantora também, tá preocupada. Simone estiver me assistindo. Ele não me chamou à toa. Ele não me chamou à toa. Ele sabia o que ia acontecer, de certa forma, ele já sabia. E esse última semana, ele me mandando mensagem da gente combinando o primeiro podcast que a gente é juntos. Ele queria que fosse aqui no meu, nesse canal. O Astral falou, eu quero que o primeiro seja aí. Porque ele tava muito cansado de ir em outros podcasts e, e não ter essa curiosidade pelo que ele falava de fato. Tem podcast que o Astral ia que o entrevistador ficava assim, aham, tá, aí quando o diabo, toda hora, e o diabo, o diabo. O Astral não tinha só isso pra falar. Não tinha mesmo. Toda hora que ele entrava em algum lugar era só o Satã, e o Satã, e o Satã, e o diabo, e o diabo. Então ele queria sentar aqui pra gente conversar de outros assuntos. Não foi suicídio. Não foi. Ali foi algum tipo de ataque ou foi coercitiva. Foi uma indução coercitiva. Não sei com quem tá o celular dele agora. O meu tá aqui pra polícia. Eu vou postar as falas carinhosas dele comigo. Então, toda vez que ele me chamava, eu vou postar também os áudios que eu mandava pra ele, pra vocês verem o tamanho do amor desse cara. Não deixem de acompanhar minhas redes sociais, as poucas que tem, né? O Instagram, o TikTok. E eu preciso muito da ajuda de vocês também pra continuar criando conteúdo. O meu TikTok eu não posso falar mais nada. Eles me censuram, eles põem o Shadowban. Algum vídeo ou outro que viraliza ali é porque as pessoas compartilham. Então, quem puder, quem tiver contato dentro do TikTok, que puder me ajudar a democratizar aquela rede, porque é onde estão todos os meus seguidores. E quem puder seguir aqui no YouTube também, quem puder seguir no Instagram. Vamos montar uma coalizão de forças do bem. Vamos. Passou da hora já. Passou da hora. Em vez de evangélico ficar atacando um bandista, em vez de um bandista ficar atacando judeu, em vez de judeu ficar atacando ateu, em vez de ateu ficar atacando cristão. Vamos fazer uma força do bem? Porque os satanistas estão aí, gente. Eles já fazem podcast com transmissão aberta. Ainda que seja tudo dono de quitanda, como eu digo, né? Não tô menosprezando os donos das quitandas, veja bem. Tô só falando que são pessoas comuns, né? Não são satanistas. Então, eles já estão fazendo transmissão ao vivo. Tem podcast satânico com bandeira de extrema esquerda, de comunismo e o caramba. Esses caras são materialistas. O comunismo foi criado com uma proposta materialista.
O Marx era materialista. Ele dizia, não existe nada além da carne. Se não existe nada além do mundo material, vai viver sempre em guerra. Só o transcendente, só o que é imanente, só o Deus vivo consegue fazer com que os opostos se equilibrem. Por que existe a pirâmide? Então você tem os dois opostos, mas você tem um Deus único que supervisiona a luta dos opostos. O bem contra o mal, o certo e o errado. Agora, se você tira Deus da equação, que é o que os materialistas, os marxistas fizeram, que é o que as grandes potências estão se unindo para fazer, os edomitas, a Rússia, a China, agora com os BRICS aqui, essa grande coalizão, né? Se você tira Deus da equação, só sobra os opostos, todo mundo vai ser massacrado. Só sobra os extremos, só sobra a dualidade. A gente tem que ter unidade. O que vem por aí é coisa muito séria. O governo tá todo envolvido. Eu até conversei com o Mastral sobre isso também, sobre a seita do Alexander Dugin, que é um filósofo russo que manda nas universidades aqui do Brasil. É um ocultista, Alexander Dugin. Tá tudo aí para vocês lerem. A Quarta Teoria Política, que é um livro do Dugin, ele escreveu sobre a vontade dele de destruir o Ocidente. Usando o quê? O marxismo cultural. Usando a mídia, usando os filmes, usando a literatura, usando o consumo de vocês para colocar ideologia na cabeça de vocês. Ideologia de gênero, por exemplo. Aí, Vicky, mas não pode existir pessoas trans? Claro que pode. Mas não é assim como estão colocando. Não é tantas crianças. O próprio Elon Musk, o próprio filho do Elon Musk foi vítima dessa onda woke, agenda woke. O cara mais rico do mundo teve o seu filho morto por essa agenda, conforme ele falou. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que aceitar o próximo, a gente tem que aceitar a sexualidade do próximo, a gente tem que aceitar o gênero do próximo, mas isso não pode virar ideologia política, isso não pode virar bandeira. Não tem que ter orgulho disso, orgulho daquilo. Orgulho do que você faz em quatro paredes. Você precisa ter orgulho disso, sabe? Então, são bandeiras ideológicas e políticas que eles estão alimentando através do marxismo cultural, através da injeção de dinheiro do George Soros, através do Foro de São Paulo aqui no Brasil. E o Mastral foi uma vítima. E logo mais, posso ser eu. Eu não vou baixar a cabeça. Mas também vai enfrentar bala. Vai enfrentar munição pra caramba. Tá? Deixa eu ler se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá me perguntando. Dugin é o guru do Putin. Exatamente. O Putin deu um escritório pro Dugin. Um escritório milionário pro Dugin, pro Alexander Dugin. O Putin afirmou: eu gosto do Dugin. O Dugin prega o eurasianismo. Sabe o que é isso, pra você que tá me assistindo? Procura, tá aqui, ó. A Quarta Teoria Política, tá aqui, ó, livro lançado pelo Alexander Dugin. Ele tem um website. Ele é filho de agentes da KGB, foi criado durante a União Soviética, é ocultista. Um ocultista daqueles que eu falei, da linha maligna. Não da linha positiva, da linha que usa magia salomônica pra proteger, mas da que usa pra destruir. Ele é Alexander Dugin. Tá? Ele apoia muito essa noção de promover o caos. Ele mesmo fala isso, ele tem uma foto dele, icônica, que tá com a estrela do caos atrás. Só vocês procurarem na internet, ele tem site onde ele fala isso abertamente. Ele tem conta no Twitter, cara. E o Putin é aficionado pelo Alexander Dugin. Né? Ele fala muito sobre o demiurgo do Ocidente. O Ocidente, que os judeus fizeram pacto com um demiurgo. Alexander acredita nessas aspirações e Deus é um. Não tem dois deuses. Você sabe de uma coisa? Não existe nem uma força oposta a Deus. Até Satã trabalha para Deus. Você pegar, por exemplo, o livro de Jó, foi consciente. Foi dado autonomia por Deus a Satã. Primeira vez que aparece Satã na Bíblia, Números 22:22. Capítulo 22, versículo 22. Malach Adonai baderech le Satan. O próprio Adonai colocou o Satã, o anjo, no caminho de Balaão, para impedir que uma profecia negativa se cumprisse contra Israel. Então, até o próprio diabo, vamos assim dizer, é subordinado a Deus. Mas eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Deus não faz as coisas perfeitamente bem. Que ele falha. Eles acreditam que Deus é falho. É a visão do Alexander Dugin.
E ele mobiliza muita coisa aqui dentro do Brasil. E o Putin deu um escritório pra ele recentemente. Então, não é conspiração, tá em livros. É só ler que vai saber. O Olavo de Carvalho teve um debate com o Dugin nos anos 2000, que os dois se enfrentaram. O Olavo também tá no reino do eterno. E é isso, gente. Deixa eu ler se tem algum comentário aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? O que aconteceu com a esposa e o filho dele? Ninguém sabe, a gente não sabe. Cadê a Daiane? Cadê o filho dele? Não, ninguém sabe. Então, eles fizeram a Dai e o bebê. Eu não sei cadê a Dai, não sei cadê o bebê. Talvez só o filho, o irmão do Mastral saiba. Mas o irmão do Mastral não entende nada de satanismo, nada de ocultismo. Ele é um policial, ele é um trabalhador, né? Então, fico até aqui os meus préstimos, os meus serviços para com a família também, caso queiram alguma informação que eu possa complementar, né? Não deixem ele morrer em vão, não, gente. Compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Vai ficar salvo aqui no YouTube pelo tempo que puder. Porque o irmão dele postou o enterro? Eu não tô sabendo, gente. Eles podem ter enterrado rápido. Até agora há pouco o corpo tava no ML. Dali foi pro enterro. Não querem mostrar muita coisa, é um direito da família, a gente tem que respeitar, né? Família essa que não sei como que se dava com o Mastral, mas é direito deles, né? De não chamarem ninguém pro enterro. Acho que nem a Simoni foi pro enterro. Se já postaram o enterro, a Simoni que fez o casamento dele não foi chamada pro enterro. É um direito da família, entendeu? Por que você acha que as redes dele estão desativadas? Eu não sei quem desativou. Eu não creio que tenha sido a Dai. Eu não creio que tenha sido ele que tenha apagado. Ele se orgulhava muito de tudo que ele deixou registrado. Entende? Ele fez os vídeos comigo. Ele postou os vídeos super alegre, cantando no carro porque tinha me visto. Eye of the Tiger, que era uma música que a gente curtia. Do Survivor. O Astral era do rock. É... Então eu não sei por que estão desativados. Eu não sei disso. Eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Espero que um dia reativem. Eu vou postar o que eu tenho dele no meu WhatsApp, lá no meu Instagram. E na pasta aqui em anexo a esse vídeo também. Não teve autópsia? Não sei, gente. O Insta dele voltou? Não sei, a gente vai averiguar. O que eu podia dar de informações, eu dei. O resto, quem quiser saber, quem quiser vingar, vingar não, mas procurar justiça pela morte dele, depois entre em contato. Ele sofre um processo grande. Aliás, né, contra essa editora que tá tentando tomar tudo que é dele, os livros que são dele. E também tem essa questão contra esse advogado que perseguiu ele muito. Esse processo também contra o Caio Fábio, que também falou muita asneira dele. A própria Dai também tá no processo contra o Caio Fábio. Eu não sei, não posso dar mais detalhes, mas vocês conseguem, quem, né, quiser mesmo, consegue ir atrás. O Caio Fábio falou muita asneira dele, machucou muito a alma desse cara. Machucou muito. Então, é isso que eu podia contribuir com vocês. Espero que vocês compartilhem a live. Se cada um aqui dos 12 mil que estão online compartilhar a live com mais 10 pessoas, a gente consegue. A gente consegue. Agora, se cada um aí só curtir e deixar o like e dane-se, não vai dar o brilho que o Mastral merecia e que ele me confiou pra poder exercer. Porque ele me chamou lá e ele passou tudo que ele podia passar. Agora, tem coisas que eu não vou poder falar nas redes sociais, talvez só em plataforma fechada, talvez para as pessoas mais próximas. Coisas que eu não vou poder falar. Gente, não vou poder falar. Nomes eu não vou poder falar. Eu dei no começo da live o nome de algumas seitas e é o que eu podia fazer, tá? É... É isso, tomem muito cuidado. Pessoal que é de Umbanda, tome cuidado. Tem satanista infiltrado em terreiro de Umbanda. Tem satanista infiltrado em terreiro de Umbanda. Eles colocam lá os orixás na frente e atrás eles fazem tudo que vocês podem imaginar. Isso também acontece com a igreja evangélica.
Tem pastor que depois do culto fecha as cortinas e promove satanismo lá dentro. Tem isso com quimbanda, por exemplo. Que, aliás, surgiu quimbandeiro para tudo que foi lado. Quimbanda, na verdade, ela é uma vertente da Umbanda, tá? É culto de Exu e Pombagira de Umbanda. Não tem nada a ver com Asmodeus, com Belfegor, não tem nada a ver com demônio. Que nem eles ficam agora fazendo junção de Exu com demônio na Quimbanda. Quimbanda isso, Quimbanda aquilo. Isso é tudo egrégora negativa. Você vê um desses caras prósperos, você vê um desses caras bem de vida? Não vê. Não vê. Agora, quem serve ao amor, quem serve a Deus, encontra o teu propósito. E a vereda é longa para quem cultiva o amor. Então tome muito cuidado. Vocês, umbandistas, tomem mais atenção redobrada aos terreiros. Eu tô deixando esse recado como amigo de vocês. Cuidado com o movimento infiltrado de extrema esquerda no axé. Vamos lembrar, por exemplo, de grandes representantes do axé, como o babalorixá Sérgio Pina, que é pessoa que não fecha com esquerda. Apesar da Anitta ter fechado, o Sérgio Pina é contra. Completamente contra. Babalorixá Sérgio Pina. Então, quando a gente for começar a rotular, todo o pessoal do axé é de esquerda. Não é. Tem muito movimento bom de Umbanda, né? Muito movimento bom de Candomblé, dos espíritas aí, que se movimentam para tirar essa ideologia política de extrema esquerda. Até porque a extrema esquerda é materialista, não é espiritualista. Né? Então, pessoal de Umbanda, tome cuidado. Pessoal de budismo também, tome muito cuidado com o budismo. Fiquem de olho, porque eles se escondem nessas religiões que praticam aparentemente o amor. Tem satanista dentro de igreja. Vocês querem mais o quê? Eles estão dentro de todos os lugares. Né? E eles acreditam em um Satã de verdade, um Satã separado de Deus. Né? A gente, no judaísmo, o Satã é um anjo do eterno, que ele usa para provocar rebuliços, condições adversas, para testar as pessoas. Agora, dentro de algumas ordens, eles acreditam num Satã separado de Deus e que tem mais poder que o eterno. Eles acreditam nessa blasfêmia, né? E cultivam esse tipo de pensamento. Então, eu não sei quanto tempo eu vou durar nas redes. Eu queria agradecer de coração a audiência de todos. Eu não vou chorar de novo, porque eu não aguento mais chorar. Não aguento mais. Eu falei hoje que eu não chorava de jeito nenhum. E eu nunca chorei. Às vezes, eu só chorei assim, deixa eu ver. A última vez que eu chorei assim foi pela morte da minha avó. E é isso. E quem quiser saber mais a respeito, depois segue a gente lá no Instagram. Compartilhem essa live. E é isso que eu tenho para entregar para vocês. Queria dar uma boa noite. Como eu falava pro Mastral todo dia antes de dormir, né? Laila Tov. Em hebraico, Laila Tov é boa noite. Laila Tov. Leitraot. Até mais tarde. Leitraot. Eu finalizei. A última palavra que eu falei pro Mastral, pessoalmente, ele já tava virando pra ir embora. Eu falei pra ele, Leitraot. Aí ele falou, o que que é isso? Eu falei, até logo em hebraico. Ele falou, Leitraot. Shalom. E até a próxima.